Em um mundo cada vez mais barulhento, agitado e voltado para as aparências, existe um livro silencioso, discreto e profundo que atravessa séculos com uma mensagem poderosa. Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Escrito no século XV, esse clássico da espiritualidade cristã continua atual, tocando o coração de quem busca um caminho de paz, humildade e verdadeira conexão com Deus. A proposta da obra não é ensinar grandes teorias religiosas, mas sim transformar a vida interior, ajudando o leitor a viver de forma mais simples, consciente e semelhante à de Cristo. Ao mergulhar nesta obra, você vai entender por que esse livro influenciou santos, pensadores, líderes e pessoas comuns por séculos. E o mais importante, como aplicar esses ensinamentos na sua vida diária, mesmo que você não tenha uma vida religiosa. Porque no fim, o que Tomás de Kempis propõe é algo que todos desejamos: paz de espírito, clareza na caminhada e um coração firme diante das dificuldades da vida. O silêncio fala mais alto. Vivemos em um mundo onde todo mundo quer falar, e poucos querem escutar. As vozes externas são tantas, os ruídos internos tão constantes, que fica difícil ouvir o que realmente importa. É justamente nesse cenário que a Imitação de Cristo se destaca com um convite raro e poderoso: pare, silencie e ouça. Tomás de Kempis não está interessado em discursos bonitos, em aplausos ou em ideias sofisticadas. O que ele propõe é simples, mas revolucionário: que você entre dentro de si e descubra o que Deus quer lhe dizer quando todo o resto se cala. Para Tomás, o silêncio não é ausência de palavras, é presença de profundidade. Ele entende que o barulho da alma impede a escuta da verdade. Quando estamos distraídos com conversas inúteis, preocupações vãs e o desejo constante de sermos notados, perdemos a chance de acessar a paz que só nasce na quietude. O silêncio que ele defende não é fuga do mundo, mas reconexão com o essencial. É no silêncio que ouvimos a consciência. É no silêncio que Deus fala mais claro. Esse recolhimento interior que o autor propõe não é só para monges ou religiosos, mas para qualquer pessoa que sente que está perdendo o contato com a própria essência. O silêncio de que ele fala é aquele que limpa a mente, que organiza os sentimentos e nos devolve o equilíbrio. É como uma pausa sagrada onde o coração pode respirar. É também o momento em que enfrentamos nossas verdades mais profundas, sem máscaras, sem distrações. Tomás de Kempis sabia que o verdadeiro crescimento não acontece em meio a palcos, mas nos bastidores. Não na multidão, mas no secreto. Não quando somos vistos, mas quando somos sinceros. E é no silêncio, quando nos despimos das expectativas externas, que Deus começa a trabalhar dentro de nós. É nesse espaço sagrado que nasce a transformação, não barulhenta, mas real. Portanto, se você sente que está cansado do excesso de vozes, inclusive a sua, talvez o que esteja faltando não seja mais informação, e sim mais silêncio. O tipo de silêncio que cura, fortalece e ensina. Aquele que fala mais alto do que qualquer palavra, o silêncio que aproxima o coração humano do divino. Desapegar-se para encontrar o essencial. É comum acharmos que felicidade tem a ver com o que acumulamos: bens, títulos, conquistas, curtidas, elogios. Mas Tomás de Kempis, com uma sabedoria calma e desafiadora, propõe o oposto. Em Imitação de Cristo, ele nos mostra que quanto mais nos apegamos ao que é passageiro, mais nos afastamos daquilo que é eterno. A alma, segundo ele, não se eleva carregando pesos. Ela só encontra a paz verdadeira quando aprende a soltar. Desapegar-se, aqui, não é negar o mundo, mas aprender a não ser dominado por ele. Tomás fala sobre abrir mão do orgulho, da vaidade, da vontade de ter sempre razão, de ser sempre admirado. Ele mostra que essas correntes são invisíveis, mas pesam como ferro na alma. Enquanto ficamos tentando provar nosso valor ao mundo, esquecemos que já temos valor diante de Deus, e que esse valor não depende do que possuímos, mas de quem estamos nos tornando. O autor também nos alerta sobre os apegos mais sutis,
aqueles que se escondem até nas boas intenções. Às vezes, nos agarramos a ideias, opiniões, ou até mesmo a nossa própria imagem de espiritualidade, como se isso fosse o que nos santifica. Mas para ele, o verdadeiro caminho de Cristo exige uma entrega mais profunda, aquela que nos faz dizer: Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua. Desapegar-se é, na visão de Tomás, um ato de liberdade. É escolher confiar mais em Deus do que nas próprias forças. É deixar o coração leve o bastante para ouvir o chamado divino. É trocar o controle pela confiança, o acúmulo pela simplicidade, a ansiedade pelo abandono amoroso em Deus. E nessa entrega, encontramos aquilo que jamais poderíamos conquistar por esforço próprio: paz verdadeira. Encontrar o essencial exige coragem, porque significa abandonar muletas, abrir mão de garantias, descer do pedestal e olhar com humildade para dentro de si. Mas é só depois desse esvaziamento que a alma se torna realmente cheia, não de coisas, mas de presença, não de méritos, mas de graça. E é aí que a vida começa a ganhar outro sabor, o sabor daquilo que realmente vale a pena. Aceitar a cruz como parte do caminho. Para muitos, a cruz é sinônimo de dor, sacrifício e sofrimento, algo a ser evitado a qualquer custo. Mas para Tomás de Kempis, em imitação de Cristo, a cruz é exatamente o caminho pelo qual a alma se purifica, amadurece e se aproxima verdadeiramente de Deus. Ele não fala da cruz com amargura, mas com reverência. Para ele, aceitá-la não é uma derrota, e sim um gesto de profunda confiança e amor. Tomás nos lembra que Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, não escolheu o caminho mais fácil, confortável ou popular. Ele carregou a cruz e nos convidou a fazer o mesmo. Se queres seguir a Cristo, carrega também a tua cruz. Ecoa o chamado que se repete ao longo da obra. A cruz, nesse sentido, não é algo que nos enfraquece, mas que nos forma. É através dela que somos moldados por dentro, que nossa fé se prova real e que deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para algo maior. Aceitar a cruz é aceitar que haverá momentos de perda, rejeição, humilhação, cansaço, dúvidas. Mas é também confiar que tudo isso não é o fim, e sim parte de um caminho maior, que leva à ressurreição interior, a um novo tipo de vida, mais livre, mais forte, mais alinhada com o céu. Tomás escreve com clareza: na cruz está a salvação, na cruz está a vida, na cruz está a proteção contra os inimigos. Ele não promete que será fácil, mas assegura que será transformador. A cruz é o lugar onde aprendemos a paciência verdadeira, onde o orgulho é quebrado, onde a fé é refinada. É no peso dela que nos tornamos mais humanos e, paradoxalmente, mais divinos. Não porque sofremos por sofrer, mas porque escolhemos amar mesmo sofrendo, como Cristo amou. A grande sabedoria de imitação de Cristo é nos ensinar que a cruz não é um obstáculo à felicidade, mas o caminho que nos ensina a reconhecer o que é a felicidade verdadeira. Aquela que não depende das circunstâncias, mas nasce de um coração entregue, humilde e cheio da presença de Deus. Aceitar a cruz, portanto, é parar de fugir da dor e começar a transformá-la em entrega, em aprendizado, em fé viva. E quando a aceitamos, não como castigo, mas como parte do processo, descobrimos que a cruz não nos destrói. Ela nos liberta, ela nos revela, ela nos leva, passo a passo, para mais perto do Cristo que também a carregou, por amor a nós. A humildade é o verdadeiro espelho da grandeza. Em um mundo que celebra o ego, o destaque e a autopromoção, Tomás de Kempis oferece uma visão radicalmente oposta e profundamente libertadora. Ele ensina que a verdadeira grandeza não se revela em quem se exalta, mas em quem se abaixa com sinceridade. Para ele, a humildade não é fraqueza, submissão cega ou inferioridade. É clareza de quem se é diante de Deus, pequeno, dependente, falho, mas profundamente amado. A humildade, segundo Tomás, é o solo fértil onde florescem todas as outras virtudes. Sem ela, não há crescimento espiritual, porque só o humilde está disposto a ser corrigido, a aprender, a recomeçar.
O orgulhoso se defende, se compara, quer ter sempre razão, mas o humilde se reconhece em construção. Melhor é um humilde camponês que serve a Deus, do que um orgulhoso filósofo que observa o movimento dos astros e despreza sua própria alma. Com essa clareza direta, Tomás desmonta qualquer ilusão de superioridade. Ele nos convida a parar de buscar reconhecimento externo e a começar a cultivar um coração simples, sincero e disponível. A humildade nos tira o peso de parecer fortes o tempo todo. Ela nos liberta da máscara da perfeição e nos aproxima da verdade. E é justamente na verdade que Deus habita. Não te envaideças de teus talentos, tudo o que tens é dom de Deus. Essa é a essência da humildade. Reconhecer a origem de tudo o que temos, e não nos vangloriarmos daquilo que nunca foi nosso para começar. Tomás também nos alerta para a humildade nas pequenas coisas. Não é só nas grandes renúncias que ela aparece, mas no modo como tratamos os outros, como lidamos com os erros, como aceitamos ser contrariados. O humilde não precisa vencer debates. Ele prefere vencer a si mesmo. Ele não busca aplausos, busca coerência, silêncio interior e a paz que nasce de uma consciência limpa. A humildade é o espelho onde enxergamos quem realmente somos e onde começamos a ver os outros com compaixão. É ela que nos faz reconhecer Deus em tudo e depender dele com confiança. E ao contrário do que o mundo acredita, a humildade não nos rebaixa. Ela nos eleva, porque ninguém é mais forte do que aquele que já abriu mão de provar sua força. Tomás de Kempis nos mostra que ser humilde não é se apagar, é se alinhar com a luz verdadeira. E só quem caminha com humildade diante de Deus pode descobrir o que é, de fato, grandeza. Uma grandeza silenciosa, discreta, firme e eterna. Cristo como modelo, não como símbolo distante. Para Tomás de Kempis, Cristo não é apenas uma figura sagrada a ser venerada de longe, em altares ou imagens. Ele deixa claro: Jesus é um modelo vivo e acessível, um mestre que caminha ao nosso lado e nos convida a segui-lo em cada detalhe da vida, mesmo nos mais simples e silenciosos. Ele não quer apenas a nossa admiração, ele quer a nossa transformação. E isso só acontece quando deixamos de vê-lo como alguém inalcançável e passamos a imitá-lo, dia após dia, com ações reais. Tomás insiste que o caminho da fé não é feito de teorias ou rituais vazios. É feito de atitudes. É olhar para a vida de Cristo e tentar refletir, com fidelidade, cada traço dele nas nossas escolhas. Quem me segue não andará nas trevas, recorda Tomás, citando Jesus. Seguir Cristo é, acima de tudo, viver como ele viveu, com humildade, paciência, silêncio diante das ofensas, serviço aos que sofrem, confiança no Pai e amor até mesmo pelos inimigos. Cristo, na obra, é apresentado como o espelho onde devemos nos olhar para ver o que falta em nós. Não basta chamá-lo de Senhor com os lábios, é preciso honrá-lo com a vida. Tomás escreve: que te aproveita discorrer profundamente sobre a Trindade, se não és humilde e por isso desagradável à Trindade? Ou seja, não é o conhecimento que nos torna próximos de Deus, mas a prática do que ele ensinou. O chamado à imitação é direto: perdoar como Cristo perdoou, renunciar como ele renunciou, amar como ele amou, mesmo quando isso exige esforço, sacrifício ou contraria nossos desejos mais humanos. E quando cairmos, devemos lembrar que ele também caiu sob o peso da cruz, mas não desistiu. Ele é o modelo perfeito de perseverança, fidelidade e entrega total. Imitar Cristo, portanto, não é algo reservado a santos ou monges. É o chamado de todos que desejam viver com autenticidade espiritual. É um desafio, sim, mas também uma promessa. Quanto mais nos tornamos semelhantes a ele, mais nos aproximamos da verdadeira paz, da verdadeira alegria, da verdadeira liberdade. Tomás nos ensina que Cristo não veio ao mundo para ser apenas adorado à distância, mas para ser seguido de perto. Ele é o caminho, e só quem decide caminhar com ele entende o verdadeiro sentido de viver. Porque imitar Cristo não é ser perfeito, é desejar sinceramente ser moldado por ele todos os dias.
Conclusão: Imitação de Cristo é um daqueles livros que não se lê apenas uma vez. Ele nos acompanha por toda a vida. Suas palavras, tão simples e diretas, carregam profundidade e sabedoria para qualquer momento da caminhada espiritual. Tomás de Kempis nos mostra que o verdadeiro sentido da vida está na transformação interior, na comunhão com Deus e na prática cotidiana da humildade, da caridade e da renúncia do ego. Se você busca mais do que respostas rápidas ou conselhos motivacionais passageiros, esse livro é um tesouro. Ele não promete facilidade, mas oferece verdade. Ele não estimula o orgulho, mas convida à rendição do coração. Se quiser se aprofundar ainda mais na obra e carregar essas lições com você, o link para o livro completo está aqui na descrição. Não perca a chance de viver uma espiritualidade real, profunda e transformadora. Porque imitar Cristo não é se afastar do mundo, é encontrar o que há de mais verdadeiro dentro dele e dentro de você.